E aí, pessoal, hoje eu estou gravando esse vídeo para apresentar um pouco mais da Agents. Enfim, consegui finalizar as alterações necessárias para ter um sistema muito bacana, um sistema bom. Quem já está na comunidade, já está acompanhando, já deve ter visto algumas atualizações que eu postei, algumas coisas. E agora vai ser meio que um tutorial, um explicativo de todas as novas funções. Para quem não conhece ainda, essa é uma ferramenta que eu desenvolvi. Foi iniciado, no início eu usava um clone do WhatTicket, que é um sistema utilizado por muitas empresas, que tem atendente humano, mas automatiza o atendimento inicial com bots, como se fosse um chatbot, dando opção 1, opção 2, opções para as pessoas. Aí a gente conseguiu unir esse sistema, junto ao sistema de inteligência artificial, de uma forma integrada que você não precisa sair gerando um monte de fluxo para ter documentação, para subir um documento para a memória do agente, para ter um agente de atendimento. E além disso, ela faz transferência entre agente e ser humano, entre um agente e outro, e eu vou mostrar para vocês aqui agora. O site já está liberado, você entrando, você vai ter 5 dias de teste gratuito. Esse vídeo vocês podem ver que eu nem estou aparecendo, não é o mesmo foco dos outros, é mais um explicativo mesmo sobre a Agents. Eu estou voltando agora a gravar outros vídeos, videoaulas com dicas e tutoriais, mas neste momento é uma apresentação da Agents em si. Eu vou entrar com o meu login, caso você não tenha, é só vir e registrar. Cadastro simples, nome, e-mail, telefone, uma senha. O plano pode deixar como se fosse esse mensal mesmo. A princípio está para testes e ela vai estar disponibilizada em white label. Quem tiver interesse, vai estar abaixo o link da comunidade. Pode entrar lá. Em breve vou deixar a descrição também do site de vendas do white label, que seria, você vai comprar esse código e vai poder instalar na sua VPS. Bom, eu vou entrar aqui com o meu login de admin. Vou colocar aqui minha senha e vou entrar. Aqui já tem cadastrado conversas, já tem muita coisa. Então, eu vou vir, na verdade, no básico aqui, só para vocês entenderem. Bom, você abrindo aqui o painel, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em conexões, preferências, conexões. E aqui você vai conectar um telefone de WhatsApp. Então, você vai vir em WhatsApp, adicionar o WhatsApp, colocar um nome de identificação para você identificar. Não precisa preencher mais nada, a não ser que queira transcrição de áudio, mas nesse momento não precisa, vamos cancelar. Adicionando, ele vai aparecer aqui para você, assim como está esse card, só que não vai estar como conectado. Vai ter a opção, eu vou criar um novo aqui para vocês verem como que é essa opção. Novo. Aqui vai ter a opção de gerar QR Code. Que gerou um QR Code, você entra no seu WhatsApp e conecta, simples como você já faz se você já utiliza Evolution API, entre outras plataformas. Você estando conectou, você vai ter uma tela igualzinha essa minha. Então, aqui eu tenho algumas configurações importantes de serem feitas. Aqui eu tenho a quantidade de segundos para agrupamento de mensagens. Isso aqui é um padrão que eu criei já faz um tempo. Se o cliente manda várias mensagens na sequência, ele vai aguardar sempre 5 segundos, neste caso, de inatividade para poder responder. Ele vai unir as mensagens do cliente para não ficar aquele monte de resposta desconexa. Se eu colocar 10 segundos, ele aguarda 10 e assim por diante. Um token de API para você utilizar a API externamente caso necessário, mas ele vai vir por padrão nulo, você não é obrigado a preencher, tá certo? E aqui para você escolher os agentes que vão estar ativos nessa conta. Aqui a gente só criou a conta. Como que eu vou criar um agente? Aqui que fica a mágica da Agents, a simplicidade que ficou na criação de agentes de IA. Vamos vir aqui em agentes e integrações. Eu já tenho dois aqui, um Chefia e um Marcos, que eu criei para testes. E vou vir aqui em novo agente de IA e ele vai me dar um formulário. Esse agente vai ser o vídeo teste. A descrição desse agente vai ser atendimento. Só colocar assim, informações do negócio. Nome da empresa, vamos colocar agents. Tipo de negócio, automação. Descrição do negócio, caso queira, horário de funcionamento, localização. Vou para os tons de comunicação aqui, onde eu vou ter um template. Eu vou deixar no modo de template, porque agora eu vou mostrar para vocês como funcionam esses templates. Eu vou utilizar o padrão de SDR. Vou usar um modelo de SDR. Esse template é um modelo de prompt base que ele vai utilizar e vai alterar conforme que você preencher nesse formulário. Tom profissional, tom de atendimento profissional, regra, nunca revelar que é uma inteligência artificial. Vamos colocar isso aqui para fazer um teste com ele.
Aqui, inteligência artificial. Nunca vai revelar e clico em adicionar. Adicionei uma regra. Tudo isso aqui vai para o prompt. Vai ficar na estrutura correta do prompt. Conversas, instruções especiais, quer dar uma outra instrução para ele? Perguntas frequentes, exemplo de saudação, exemplo de conversa. Você vai subir tudo aqui só em cada um na sua parte do formulário. Condições, um se quando. Isso aqui é para ele saber que ação tomar quando acontecer determinada coisa. Ou seja, se ou quando o usuário falar de biscoitos, vamos colocar aqui, se o usuário falar de biscoitos, você deve responder que só tem de chocolate. Pronto. Então aqui ele já tem uma regra para diferente daquelas regras de não revele QA, um se quando, uma ação a tomar quando algo acontecer. Eu estou passando rápido, gente, porque é uma introdução geral, mas é muito simples. Pode ver que já estou quase finalizando a criação do meu agente. Aqui é outro ponto importante. Esse sistema funciona praticamente como um CRM. Você pode ter tags, Kanban, usar o Kanban como um funil de vendas, tags para identificação de clientes. E você pode permitir acesso aqui, por exemplo, cliente quando falar que quer comprar. Então, se eu adicionar essa regra, quando o cliente falar que quer comprar, ele vai adicionar a tag no cadastro do cliente, a tag cliente. Eu escolho a tag que eu tenho e quando que ele vai utilizar. Mesma coisa em Kanban. Aqui eu não tenho nenhuma cadastrada ali, mas eu escolho a coluna e quando que ele vai mover o cliente para essa condição. Produtos e serviços, posso ativar para ele acessar os produtos e os serviços que estão cadastrados aqui do lado. Vou olhar aqui para você ver, produto e serviços. Não vou abrir ali para não sair da criação, mas agora eu mostro. Agendamentos, permitir que ele realize agendamento. Posso adicionar regra de agendamento, por exemplo, antecedência para agendamento, sem valor, dias, a descrição. Só pode agendar com 2 horas, com 2 dias de antecedência. E eu adiciono uma regra aqui aos agendamentos e conecto um dos calendários. Outro ponto que eu vou mostrar para vocês é que você pode ter mais de um calendário na sua conta e conectar cada calendário a uma conta do Google Agenda. Então, ele tudo interconectado, tudo conectado diretamente com o seu Google Agenda. Aqui agora eu vou desativar aqui porque eu não quero ativar essa regra, mas vamos para transferência de atendimento. Isso é uma demanda muito grande que acontece nas empresas por conta daquelas questões de opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Aqui eu vou cadastrar no agente a intenção. Quando o cliente falar que quer falar sobre, vamos colocar aqui, quando o cliente falar sobre atendimento, não, vamos colocar diferente, quando o cliente falar sobre velocidade de internet, vou dar um exemplo aqui prático, transferir para o Marcos e mandar uma mensagem, estou te transferindo para o atendente responsável por esta área. Então, nesse momento, o que ele vai fazer? Quando ele identificar que o cliente falou sobre esse assunto, ele vai transferir para o Marcos e vai mandar a mensagem para o cliente. Vou adicionar essa transferência, posso adicionar diversas. Então, isso aqui abre um leque de opções para você ter um agente para cuidar do atendimento, um agente para o FAQ da sua empresa, um agente para atendimento de um outro tipo de cliente, e você fazer as transferências aqui dentro. E nesse agente que vai receber do Marcos, lá eu posso cadastrar uma regra de transferência para devolver para o atendimento, quando for necessário. Então isso aqui é muito importante e vai ajudar muito as empresas que têm ainda aquele chatbot antigo. Vamos seguir para as memórias. Memórias eu não vou configurar aqui agora, eu vou abrir agora para vocês verem como que funciona a parte de conhecimento, a parte de memórias. Mas a memória é basicamente quando você sobe PDF, você treina um agente ou você sobe um arquivo de um vetorial para você subir dados e ele fazer pesquisa lá dentro. A plataforma funciona toda com agentes individuais, então tem um agente responsável da memória e ela só vai ser ativada quando for necessário. Agora eu mostro para vocês como que a gente vai configurar ela. Transferência externa, mesma coisa que transferência com uma diferença. A empresa usa 2 WhatsApps aqui ou um WhatsApp para 10 atendentes. Só que eu tenho vendedores externos. O que eu faço? Que tem o WhatsApp deles e eles não estão toda hora acessando a plataforma.
eu tenho uma imobiliária, pode ter corretores, e ela quer transferir esse lead para ele. Você vem em transferência externa, adiciona uma regra, coloca o nome do contato, vamos colocar aqui corretor, coloca o número dele, 55, já vem com 55, 11, colocar um monte de 9. Condição para transferência, quando o usuário falar que quer realizar uma visita. Então, quando o usuário falar que quer realizar uma visita, ele vai transferir para esse número. Como que ele transfere? Ele manda para o usuário, olha, eu vou estar te transferindo agora, passando o número da pessoa responsável, e ele envia esse contato para o usuário. E ao mesmo tempo ele já manda para esse contato que vai receber a transferência, ele vai enviar os dados do cliente falando o nome do cliente, o cliente está querendo saber sobre o assunto tal. E você pode mandar até uma mensagem extra colocando aqui, mas já vai uma padrão. Adicionou isso aqui, é que o número está errado aqui, não coloquei a quantidade de 9 certo. Isso, agora sim. Aqui, mensagem, novo cliente querendo visitar. Pronto, adicionei. Agora ele tem uma regra, ele vai transferir para esse número. Posso colocar qualquer número aqui e adicionar mais de uma regra. Configuração da IA, você vai escolher o provedor OpenAI ou OpenRouter, eu vou cadastrar novos depois, colocar a sua chave, escolher o seu modelo. Então aqui quando eu colocar a chave vai puxar os modelos, tem praticamente todos os modelos. Eu vou abrir o meu que já está criado, mas é isso aqui e eu posso finalizar. Eu vou voltar agora aqui nos agentes que eu já tenho esses criados e vou vir aqui na configuração só para você ver. Aqui, eu estou usando o 4.1 mini. Eu posso clicar em configuração para mexer nesse modelo. Vou trocar para OpenRouter e vou usar qualquer um desses, Grok 4, GPT-5, seja o que for. Não, vou ficar na OpenAI com 4.1 mini ou escolho outro. Coloca aqui temperatura, massa de tokens, agendamentos, pagamentos. Isso aqui é uma outra coisa sobre cobrança de agendamentos, mas eu não vou falar sobre isso agora. E você pode editar, vamos aqui nas memórias, só para vocês terem uma ideia que eu falei agorinha. Vou selecionar uma memória, tenho essa teste. Condição para consulta, quando o cliente perguntar sobre futebol. Então, quando perguntar sobre futebol, ele vai nessa memória. Vou adicionar aqui, só para deixar para vocês verem como que funciona. Transferência interna, eu tinha colocado uma regra lá que não está aqui. Quando o cliente quiser comprar biscoito. Pronto, só para ter essa regra funcionando para vocês verem aqui em teste como que é. Salvei o chefia. Agora eu vou lá no conhecimento para explicar para vocês. Bases de conhecimento, basicamente você vai subir arquivo PDF, texto, URL de site e ele vai criar arquivos vetoriais para a IA conseguir pesquisar e obter contexto daqui quando necessário. O importante é que não é toda a mensagem do cliente que vai vir procurar aqui. É somente quando for necessário. Então lá eu coloquei quando o cliente quiser comprar biscoito. Quando quiser comprar biscoito, ele vai vir aqui. Eu posso criar uma nova base, coloco um nome, uma descrição, escolho um agente de IA, que é o agente que vai dar a resposta, escolho um modelo de embed que faz a busca semântica. No caso aqui eu deixei só o OpenAI, temos 3 modelos aqui para você selecionar e coloca a sua API. Vou cancelar aqui porque eu já tenho um. Assim que você criar, você vai vir gerenciar conteúdo. E você pode aqui, eu tenho várias coisas, você pode vir aqui, subir um arquivo PDF, ou um texto, vou vir colocar um texto. Coloca o texto que quiser e ele vai estar adicionando. Vou voltar aqui agora, eu já tenho. Antes de seguir, agora eu vou fazer mais um teste. Não, na verdade, teste não. Eu vou logo abrir uma conversa aqui, vou finalizar um atendimento que eu tenho aberto e vou abrir uma conversa com ele, só para você ver, vou falar a questão dos biscoitos ou algo assim. Vamos lá, então vamos em atendimentos. Eu tenho aqui alguns que já estão aguardando. Vou finalizar algumas conversas. Vamos voltar aqui. Kanban não, vamos voltar nos atendimentos. Deixa eu enviar um oi. Mandei um oi. Agora eu vou abrir a conversa aqui para vocês verem. Tá sem fila porque eu não setei qual fila vai ser ainda. Agora eu mostro no vídeo como fazer isso também. Deixa eu só transferir para o agente, deixar no agente já aqui. Vou mandar um oi. Então a mensagem oi está aqui. Aqui, tá aqui. Eu tinha mandado várias coisas conversado antes, né? Então tá aqui. Ele mandou chefia. Como chefia, eu posso tirar essa assinatura, inclusive, ou deixá-la aqui. Como posso ajudar você hoje? Quero comprar biscoito. Deixa eu ver se essa transferência já tá ok lá, se eu coloquei tudo certinho. Não lembro se eu cliquei em adicionar corretamente.
Sim, tá, eu não coloquei uma mensagem, né? Depois que eu mudei, só coloquei. Mas se você olhar, ele já não respondeu. E aqui, ó, já mudou para Marcos. Então ele já me transferiu. Só que ele não me mandou mensagem porque aqui na integração, eu só na hora que eu estava criando eu coloquei. Na hora que eu editei o chefia, eu não. Aqui, transferência, eu não coloquei mensagem. Se eu colocar uma mensagem, ele avisa. Então você viu que já transferiu. Então ele identifica e ele pode mandar mensagem. Sempre legal você colocar, olha, estou te transferindo para o departamento de biscoitos, nesse caso aqui. Aí ele vai estar enviando essa mensagem. Outra coisa importante, eu vou perguntar para ele, eu vou mandar para ele aqui, quero saber sobre, foi futebol que eu coloquei, se eu não me engano, sobre futebol. Mas agora eu tenho primeiro que transferir ele de volta para aquele mesmo agente, porque agora ele está com o agente Marcos, ele não está com aquele agente que nós configuramos, certo? Então eu tenho que transferir para aquele agente, vou transferir para o agente novo. Aqui. Pronto, mandei, transferi para o agente novo. E vou perguntar para ele sobre futebol novamente, para ver agora qual que vai ser a reação dele. Ele não vai me responder porque naquele direito, porque dentro daquela memória eu não tenho nada sobre futebol. É uma memória que eu fiz de teste com vários textos. Então, ele não encontrou nada aqui, eu não encontrei resposta relevante na consulta, porque está muito fora de contexto. Então, mas ele foi lá e procurou, você pode ver que a resposta é diferente. Agora, outra coisa muito bacana e muito importante, só para você entender a questão das memórias. Ele vem, procura aqui, conforme o cliente pergunta. Mas eu criei, dentro disso, linkando as memórias aos produtos. Eu vou, nesse momento, vir aqui na minha integração, vou vir aqui nas tags em memórias, vou desativar essa memória e vou salvar. Ótimo. Agora eu vou vir aqui nos meus produtos e vou cadastrar um produto aqui, ó, chamado futebol. Cadê aqui? Bola de futebol. Bola de futebol, coloco uma descrição, detalhes que eu quiser, preço, vou colocar aqui 100, mensagem de apresentação. E aqui dentro do produto eu posso escolher uma memória. Teste. Qual que é a diferença de você usar aqui e lá? Aqui você vai ter a sua tabela de produtos, com preço, com tudo, com detalhes de descrição. Tudo que tiver aqui, quando você perguntar sobre esse produto, a gente vai vir na tabela de produtos e vai procurar aqui dentro. Se for uma pergunta sobre este produto e a resposta não está aqui, aí ele vai acionar essa memória, mesmo que você não tenha adicionado ela no agente. Como ela está linkada a esse produto, isso vai servir para serviços também. Quando ele identificar uma pergunta que não está na descrição nos detalhes, ele procura lá na memória que tiver setada. Então, alguns serviços ou produtos que tem um manual, você quer criar um agente de FAQ, você só abre o manual lá, coloca o básico aqui, e quando ele quiser uma pergunta que só tem no manual, ele vai procurar dentro da memória. Isso aqui é outra coisa que vai facilitar muito, tanto para a empresa quanto para quem está integrando em alguma empresa. Vamos lá, o que mais eu tenho para mostrar? O template de agendamentos. Aqui eu tenho o template de agendamentos. O padrão que vai estar liberado para teste lá é SDR padrão, que é um sistema agente de atendimento. Você, colocando na sua VPS, você pode criar quantos você quiser, templates. O template, vou criar um novo template aqui. Você troca a base, pode olhar que aqui ó, tem agent name, tem vários códigos que são referenciais. Aqui, ó, Working Example, Rule Section, então vários referenciais aquele formulário quando você cria um agente. Então você vai poder vir aqui criar um template totalmente novo de um agente focado para um negócio específico e apenas preencher depois lá o formulário. Não precisa ficar criando um prompt gigante. E agentes humanos, que aqui você vai criar uma fila, no caso, um local de agente humano que uma pessoa vai estar podendo responder e você vai setar para um usuário. Assim que eu criei, eu posso vir na conexão, que eu criei um agente, vim aqui gerenciar e colocar o novo e o Marcos. Então, o novo. Então, quando um cliente chegar, vai cair direto para esse novo. Vou tirar aqui porque eu não quero fazer isso aqui agora, mas ele já seria direto para lá. E você pode criar outros usuários, como eu falei agora com agentes humanos, adicionar um usuário e setar uma fila de agente para ele. Então, o seu agente de IA pode transferir para o seu agente humano, vice-versa. Então, vai de um lado para o outro. Tem muito mais coisa, muito mais função, tanto no agendamento que eu fiquei de mostrar aqui, eu vou mostrar de forma bem rápida para você, questão de horário de funcionamento,
conecta com o Google Calendar, está conectado aqui no meu calendário, eu tenho duas agendas conectadas, uma na agenda 1, que é a principal, e a outra no calendário 2. Então eu tenho dois calendários diferentes, posso colocar um para cada agente. Tem o follow-up automático de agendamentos. Temos também na gestão de contatos a tabela de leads, que ela grava algumas informações de clientes que são importantes. No meio da conversa, o seu agente identifica que tem uma informação relevante, algo que seja importante para ele gravar e colocar aqui dentro do cadastro do seu cliente. Então, aqui, ó, pode ver como eu conversei bastante como teste, ó. O cliente John entrou em contato, mencionou que atua com biscoitos, que eu fiz um teste antes, informou que possui ou atua em biscoitos, manifestou a seguinte demanda: gostaria de saber qual o melhor dia e horário para você. Ele foi falando, pegando resumos e botando aqui, como você vai olhar aqui do lado, vários checkpoints de conversa. Porque se daqui a um ano esse cliente entrar em contato, ou eu vim ali finalizar a conversa, esse cliente vai conseguir entrar em contato e você vai ter esse resumo do que já aconteceu com ele. O seu agente tem acesso a isso e o seu próprio agente vai estar atualizando isso. Em resumo, é uma ferramenta bem estruturada, vão ter mais atualizações, mais coisas, mais novidades, e essa atualização, quem pegar, estiver utilizando aqui dentro da Agents, vai ter acesso, obviamente, e quem comprar o White Label também. Quem tiver interesse no White Label, entra no grupo que eu vou estar soltando lá. Hoje é dia 1º de setembro. A partir de hoje, eu já vou estar liberando venda sobre o White Label com um instalador. Então, para instalar uma VPS, tem um tutorialzinho, um manual, é bem simples para realizar essa instalação. E qualquer coisa, qualquer dúvida sobre como o funcionamento da ferramenta, fica de olho aqui no canal, porque vai ter mais vídeos sobre ela. Eu vou continuar gravando outro tipo de conteúdo, mas eu vou gravar mais coisas sobre a Agents, além de entrar no grupo do WhatsApp, que você vai entrar lá e vão ter bastante vídeos e informações atualizadas sobre atualizações e novidades da Agents. Bom, hoje não é um vídeo aula ensinando, então é um vídeo um pouco diferente para explicar um pouco uma ferramenta que pode ser muito útil para você que tem uma empresa ou você que vai atender empresas. Principalmente se você não é programador, fica batendo cabeça com N8N, com um monte de coisa. Isso aqui é uma facilidade tremenda, tanto para gestão, quanto para você instalar para um cliente, quanto para sua própria empresa. Por enquanto é só isso mesmo e até o próximo vídeo.